A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Nosso bazar continua funcionando de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas. Venham para cá prestigiar o nosso bazar. Ontem, por ocasião do 94º aniversário do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha, eu fui convidado a participar da cerimônia. Depois tivemos um coquetel com a presença do general, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada Leve de Montanha, e também o comandante do GC, o senhor Coronel Carlos Coutinho. Servimos juntos por muitos anos, um grande amigo. Então mando um abraço carinhoso, especial para ele também, para alguns amigos que revi, Capitão Magela, Capitão Filgueiras, Subtenente Meckler, enfim. É bom retornar à vida que passamos grande parte na caserna. Um abraço a todos os integrantes do 4º Grupo de Artilharia de Campanha. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. É muito bom estar aqui com você, Pedrosa. Ontem, conversando com um amigo em comum, ele estava me falando, do canal do YouTube, Espiritismo está no ar, onde está sendo veiculado esses programas. Nosso querido Aramis, lá de Santos Dumont. Então vamos ao estudo de hoje, Um abraço ao nosso grande amigo Aramis, um trabalhador incansável na divulgação da doutrina espírita na cidade de Santos Dumont. Um abraço, amigo. Vamos estudar Passo de Luz. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estamos nos aproximando de uma data que as pessoas chamam de data festiva. Na verdade, é um momento muito complicado para as psiques humanas. Há movimentos psicológicos que a gente tem que estar preparado para ele, que senão nós podemos nos perder no turbilhão desses movimentos. É o que acontece com o carnaval. Muitas pessoas se entregam de corpo e alma, achando que tudo vale, e depois sofrem terrivelmente pela falta de compensação energética quando termina tudo isso. Nós precisamos amadurecer. Precisamos crescer um pouquinho mais no âmbito dos entendimentos daquilo que realmente nos convém. A cidade de Juiz de Fora está em polvorosa. Nós não temos um trânsito fluindo. Muita gente, uma cidade com quase 700 mil habitantes, está perturbada. E isso é causa pura
desses movimentos psicológicos que só complicam. Então precisamos conhecer mais as leis das energias, os conteúdos psicológicos, os conteúdos espirituais, para sermos criaturas mais ou menos equilibradas e não nos deixarmos desgastar tanto por algo que praticamente passa assim como uma nuvem passageira. Ajudai, Senhor, a humanidade. Precisamos entender isso e precisamos ser soberanos em nós mesmos. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre passo de luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório de incompreensão, o que é natural, né? Infelizmente o planeta é um mundo ainda de provas e expiações. A gente às vezes entra nesse espinheiro, né, de vibrações, gera incompreensões, enfim. Eu tive a oportunidade de conversar ontem com um grande amigo do coração, na festividade que estava presente, então eu estava dizendo a ele, é natural, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é, nas aglomerações, onde tem reuniões de pessoas, de trabalho, é comum uma pessoa que tem, por exemplo, uma certa desenvoltura e que acaba se destacando um pouquinho mais, nossa, ela é muito mal vista, as pessoas começam a tentar diminuí-la, denegrindo a sua imagem, por inveja, né? Ciúmes, coisa muito pequenina ainda do ser humano. Por vezes é o lar em tumulto, reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Eu já citei nos programas anteriores dizendo o seguinte: quem não tem paz no lar não tem paz em lugar algum, porque o lar é o local de aconchego junto aos familiares. É o cadinho efervescente, sim, como diz André Luiz, mas nós que temos esse conhecimento temos que tentar entender, porque além da família consanguínea, nós temos os agregados, que também fazem parte da nossa família, né? O cunhado, a cunhada, a nora, o genro, enfim, o sogro, a sogra, começam a fazer parte daquela grande família. E às vezes a gente encontra desafetos, né? Reencontramos desafetos. E temos que aprender a conviver com essas pessoas. É uma lição. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Tem pessoas que não têm o equilíbrio emocional, mesmo que são pessoas de bem, em determinados momentos, extravasam, né? Deixa aquela fera selvagem, adormecida, né? Ainda sobressair. Temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E principalmente nesses períodos festivos, né? A lei do trânsito brasileira é de horrores, né? Porque as pessoas não respeitam. Qualquer fechada aí parte para a briga. Esses dias mesmo eu estava vendo no noticiário um triste episódio que aconteceu em Belo Horizonte. Um rapaz fechou um outro, esse se sentiu desrespeitado, partiu para cima do cara com o carro, conseguiu botar o carro de lado, xingando. Esse que fechou tirou o revólver, atirou para matar o motorista e acabou pegando na cabeça da menina de 6 anos, da sua filha. Depois que passou tudo isso, você começa a analisar, por uma coisa banal. E agora a consciência desse pai que perdeu a filha dessa situação. Imagina, depois que caiu a ficha, que passou aquele momento de torpor, de revolta, ele deu, puxa, por que eu não fiquei quieto, calado, não bateu no meu carro, poderia ter seguido a viagem, minha filha está hoje comigo. É o pensamento dele que eu estou analisando. Tudo tem a ver com uma lei, às vezes kármica, a gente não está entrando nesse mérito, mas a consciência dele.
Pois se eu tivesse ficado um pouco mais calmo, o cara teria ido embora, não amassou meu carro, não aconteceu nenhum prejuízo material, minha filha poderia estar aqui comigo hoje. Então a pessoa vai se sentir ainda responsável pela perda da sua própria filha mais tarde. Não vale a pena. Nós temos que pensar para não cometer essas sandices. Nessas horas, quando a sombra se nos estende a vida em forma de perturbação ou desafio, a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem estiveres, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esses acréscimos de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Então Deus está sempre nos amparando, mesmo que afastemos dele, né? Sempre está velando pelos seus filhos. Nós devemos fazer o melhor pelo próximo. A lei de amor, como Cristo ensinou. Alguém nos injuria, suporta com mais paciência. Aparece quem nos aflija, disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos, e acontecem alguns prejuízos, trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Ou seja, releve e parta para o trabalho. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Portanto, meus irmãos, pensemos nisso. Então, continuando aqui o raciocínio do Pedrosa no nosso programa de hoje, vamos pensar um pouco sobre corpo e alma. Então, atentos, né, ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as necessidades da alma. Então a gente fica muito assim, preocupado em cuidar do corpo. Claro que tem que ser cuidado, né? As academias estão aí para isso, as preventivas, a medicina preventiva, que é muito importante. Então, assim, a gente cuida muito do corpo. Mas e a alma? Você sabe que o corpo não funciona sem a alma, né? De jeito nenhum. Na morte física, por que acontece a morte física? Porque a alma vai deixar de energizar aquele corpo. E aí o corpo sem a alma não é nada. Ele é um monte de massa, né, muscular, óssea e orgânica que precisa de um comando. Então, o espírito ou a alma faz esse comando. A gente procura os odontólogos distintos para o nosso tratamento dentário. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de aprimorar a nossa palavra. Eu cuido do meu corpo, sim, que bom. Mas a minha palavra, como é que eu fico? Eu jogo a minha palavra de qualquer jeito, como se o ouvido do outro fosse uma latrina, que tem que me ouvir de qualquer maneira? Eu estou irritado ou irritada, eu jogo aquele monte de palavras descabidas, indelicadas, sombrias, nas cabeças alheias. Eu tenho esse direito? Essa é a grande pergunta, né? Então, se a gente não tomar cuidado, nós acabamos por ser reconhecidos como aquele que tem uma boca suja. Me lembro disso, muitas vezes as pessoas falam, né? Fulano tem boca suja. Boca suja por quê? A pessoa não cuida, não tem cuidado de estabelecer um critério minimamente equilibrado e ético com as suas palavras. Cuidado com a sua palavra, meu irmão, minha irmã, porque para ela sair de você, ela passa por cordas vocais, passa pela laringe, cordas vocais, língua, e essa coisa de energia baixa, por palavrão, a palavra maldita é uma palavra de energia baixa que pode prejudicar esse seu sistema fonador. Muito cuidado, depois não pode reclamar. Aí chega um processo de enfermidade mais invasivo, mais agressiva,
a gente não pode reclamar, né? Outro caso são os oculistas, né? E otorrinos, a gente procura esse pessoal para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos, tá? Agora, é preciso também aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. Então eu ponho meu ouvido para ouvir qualquer coisa, qualquer bobagem, qualquer piada perigosa, maledicente, né? Qualquer conversa que não me ajuda em nada, sabe? Eu vou ouvindo aquilo e vou olhando também, né, para essas coisas, sabe? É muito sério, sabe, gente? Nós temos que fazer um projeto de busca do equilíbrio, esse equilíbrio espiritual. É preciso fazer um projeto para isso. A gente só consegue realizar alguma coisa mais ou menos definida a partir de um grande projeto. Se você vai fazer uma obra, antes você tem que fazer o projeto, fazer as medições, procurar os equilíbrios, né, naquela obra, para que ela possa dar certo. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos nos projetar para futuros melhores. Então chega de dor. Se você está cansado de tanta dor, de tanto problema, de tanta situação que você realmente não gostaria de viver, eu também não gosto, não. Então vou fazer um planejamento. Eu vou procurar ver coisas boas, ouvir coisas boas e falar coisas boas. Eu não vou entrar aqui como porta-voz de espíritos destrambelhados, encarnados ou desencarnados, que me usam como instrumento dos malefícios deles. Então chega para mim um espírito falando um monte de coisa errada e eu repito aquilo sem pensar. É preciso tomar muito cuidado. As nossas vidas são valiosas. Uma encarnação demora muito a acontecer para nós. E quando a gente desencarna, aí você vive a realidade. Bom, eu desencarnei agora. Como é que foi a minha existência física? O que na verdade eu fiz lá de útil ou que eu posso colocar como um patamar a mais para eu crescer espiritualmente? Nós sonhamos com um mundo fraterno, com um mundo de paz, com um mundo equilibrado, né? Onde todo mundo ajude todo mundo, onde tudo está equanimemente colocado. Ótimo, isso aí vai acontecer na Terra. Mas agora eu pergunto, eu estou contribuindo para isso? Né? Eu estou contribuindo? Eu ainda sou daquelas pessoas que na mesma hora que eu passo a mãozinha, limpo, eu sujo com minhas ações perniciosas. Então na mesma hora que eu falo uma coisa bonita, linda, eu falo uma coisa feia, criando uma situação, né? Pedro fez isso com Jesus. Pedro falou assim: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus único, o Senhor é o grande provedor, o Messias que nós estamos esperados, o ungido de Deus. Aí Jesus falou: muito bem, Pedro, você agora falou pela boca dos anjos, porque ele reconheceu o potencial de Jesus, né? Aí depois Pedro falou assim: mas Senhor, o Senhor falou aí que vai ser morto, mas cadê esse Deus que não te protege? Aí Jesus falou: cala tua boca, Pedro. Agora você está falando pela voz dos maldosos que querem me tirar do meu trabalho, que querem me complicar o trabalho. Então você vê, até o apóstolo Pedro, o apóstolo que Jesus colocou nas mãos dele todo o trabalho de edificação do movimento cristão, né? Das primeiras comunidades cristãs, ele errava. Então imagina se ele, como apóstolo escolhido de Jesus, errava. Nós não vamos errar? Claro que vamos. Mas é preciso a gente se policiar para isso, né? Então você busca ortopedista para socorrer teus pés quando estão desajustados, né? Mas é imperioso também orientar os próprios passos na direção do bem. Você põe uma bota ortopédica, beleza, valeu a pena. Mas e para onde que você vai? Qual o caminho que você vai seguir depois que você coloca essa bota ortopédica, né? Solicita os amparos, né, ao cardiologista
para sanar desacertos do campo circulatório, mas é preciso também sublimar os impulsos do coração. Então eu vou lá no cardiologista, ele faz os exames, né, e constata que eu preciso de tomar tal remédio, eu não preciso, tudo bem, mas e o coração espiritual, como é que fica? Ainda guarda rancor, mágoa, ressentimento? Então as pessoas falam assim, eu fui no médico e estou ótimo, ótima, mas o coração está amargurado, né? Angustiado. Contrastas do serviço especializado de costureiras e alfaiates, para que te assegurem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza. Agora, é necessário, da mesma sorte, que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. O zelo devido às situações e aparências do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos a construir a própria felicidade. Então, meu amigo, minha amiga, compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação. Eu vou contar para eles aqui, Pedrosa, um fato narrado pelo André Luiz, né? O filme Nosso Lar aí está em voga, né? Aliás, eu vou fazer uma propagandazinha aqui, gente, se vocês não foram, vão lá. Mais de 1 milhão de pessoas foram praticamente na primeira semana. Então precisamos de dar força a essas informações tão necessárias. Mas André Luiz conta o seguinte, que um dia eles foram fazer um atendimento, uma senhora da sociedade lá do Rio de Janeiro. Ele estava desencarnado, ele com a equipe, né, de mentores desencarnados, foram fazer um atendimento lá, uma senhora. E chegaram lá por volta de 1 hora, logo após a refeição. E ela estava meio sonolenta, assim, né? Aquela coisa do fazer a cesta, né? E aí ela deita no sofá, aquela mulher linda, aquela casa maravilhosa, muito bem vestida, maquiada, enfim. Aí ela deita e adormece. Quando ela adormece, ela sai do corpo temporariamente, que isso acontece, um processo de desdobramento, enquanto o corpo dorme, o espírito deixa temporariamente o corpo. Então André Luiz conta que quando ela saiu do corpo, que ele olhou para ela e olhou o corpo dela, era um contraste. O corpo lindo, muito bem arrumado, vestido, maquiado, mas o perispírito uma coisa estranha. Todo danificado, todo amarrotado mesmo, né? Por quê? Porque ela não se cuidava. Era uma mulher mesquinha, era uma mulher que falava mal de todo mundo, não ajudava ninguém e fazia projetos, né, de ganhar sempre, de estar sempre buscando o benefício, o próprio interesse pessoal. Então o perispírito dela era horroroso. André Luiz lá comenta, pois é, se ela desencarnasse agora, era assim que ela chegaria ao mundo espiritual. E como é que ela ia se dar conta disso? Então, meu amigo, minha amiga, é claro que você tem que cuidar do teu corpo, mas é preciso cuidar do espírito também. Precisa tomar cuidado das suas referências de comportamentos, né, de falácias e de buscas de ouvir e ver coisas. Isso é importante saber, não é, Pedrosa? Com certeza, meu irmão Guaraci. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre Na Hora da Paciência. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente. Talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma.
e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado, e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado d'alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria, no serviço ao próximo através do trabalho e do estudo incessante, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz, diante das leis, é de todos os pobres e de todos os ricos o homem mais valioso e mais feliz, pois o amor não é cego, vê sempre as pessoas queridas, tais quais são, e as conhece na intimidade mais do que os outros, exatamente por dedicar-lhe imenso carinho, recusa-se registrar-lhe os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. Que aprendamos, meus queridos irmãos, a amar sem ser amado, a amar sem ver deficiência do próximo. Também somos seres imperfeitos. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Fica o meu abraço aqui, Pedrosa, meus votos de uma noite de harmonia para todos nós, né? Que a gente possa entrar em frequências superiores. É isso que eu peço, que Jesus abençoe a todos. Boa noite, Pedrosa. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora,
que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos